Então, gente, ó, boa tarde, tá? Boa tarde. Vamos começar então a nossa videoaula aí. Vamos começar essa aula. Nossa, a gente vai estudar hoje colonização espanhola. A aula passada, a gente deu uma olhada no quê? A gente viu a questão dos povos que já estavam aqui na América e nós vimos que essa questão do descobrimento não é bem descobrimento, né? A gente viu sobre a diversidade das culturas do povo maia, do povo asteca, não vimos os povos incas, mas dá para vocês, com a aula de ontem, ter uma ideia que, na verdade, aqui não era um lugar que foi descoberto, que já existia muita coisa. Então, eu espero que nessa aula aqui traga conteúdos novos para vocês, que vocês possam conseguir trazer para o presente, ver muita coisa de como que se formou aqui a sociedade, tá? Da América em geral, e a gente vai ver aí a colonização agora, como foi a colonização, principalmente aí da parte dos espanhóis, tá? Então eu vou começar aqui a apresentação. Então a gente vai ver aí a colonização espanhola, tá? Que a gente vai ver? A gente vai ver nessa aula aqui como que se deu a conquista dos povos, tá? Desses povos, como que foi o processo de colonização, o que eles faziam, o que eles tomavam por regras e metas, tá? E nós vamos ver como que os espanhóis utilizaram a cultura dos povos daqui da América justamente para poder dominá-los, tá? Então vai ter umas dicas interessantes para vocês aí de filmes também, tá? Do Netflix, principalmente, tá? E vai ter muita curiosidade aí para vocês, tá? Então vamos lá. Então, primeiramente, a gente vai ter que ver por que o pessoal colonizava. Por que o pessoal chegou aqui na América, né? A gente tem que ver esse principal motivo. Gente, o motivo é econômico, é dinheiro, tá? Esquece essa coisa que o pessoal navegava por prazer, que o pessoal navegava porque queria explorar, conhecer novos povos. Não, a ideia era muito fácil, ganhar dinheiro. O que eles queriam era dinheiro, tá? Então, ou seja, o principal motivo é econômico da colonização, tá? Então, principal motivo da colonização espanhola, se um dia fizerem alguma pergunta para vocês, é econômico, não só da colonização espanhola, né, da colonização em geral, o motivo é econômico, tá bom? Vamos então aqui partir para mais uma. No século XVI, aonde que começa a colonização, né, onde que os portugueses e espanhóis e os ingleses começam a chegar aqui na América, tá? Eles tinham um sistema econômico, igual nós hoje que temos o sistema econômico, o capitalismo, tá? Eles tinham o mercantilismo. E o que é o mercantilismo, pessoal? O mercantilismo, ele se trata do acúmulo de metais preciosos. Quais metais preciosos? Ouro e prata. Tá? Na falta disso, tá? A primeira coisa quando eles pisavam em algum lugar desconhecido era procurar ouro e prata. Na falta do ouro e da prata, eles procuravam qualquer coisa que eles pudessem suprir esse valor. Tá? Vou dar um exemplo da América Portuguesa. Os portugueses, quando chegaram no Brasil, eles não encontraram o ouro e prata, mas encontraram o quê? O pau-brasil. Tá? Encontraram aí o pau-brasil, que eles usavam para fazer tintura. Naquela época, tintura era uma coisa muito cara. Quem usava uma peça de roupa colorida era muito rico. Falando nessa questão, até mesmo essa madeira, o pau-brasil, né, ele deu origem ao nome do nosso país hoje. Tá? Mas o que significa esse Brasil? Tá? O Brasil significa brasa, tá? Ele vem de brasa, por causa que o pau-brasil, ele é um vermelho tom de brasa, ele é muito vermelho. Então, por isso esse nome, Brasil, que veio de brasa. Então, uma curiosidade
para vocês, né? Que falam muito para a gente que nós ganhamos o nome da madeira para o Brasil, né? Mas como é que eles sabiam que era Brasil? Então, eles não sabiam, né? Na verdade, é pela cor, né? Cor de brasa, então Brasil, né? Então vamos para o próximo? Eu posso ir para o próximo, gente? Tadã. Sim, professor. Vamos lá. Gente, agora, lembra que eu falo sempre do mapa, né? É importante as colônias, tá? A gente aqui vai ver as colônias espanholas na América. Então, esse é um mapa. Tudo que está em vermelho aí era a terra espanhola, tá? Era pertencente aos espanhóis. Note que boa parte dos Estados Unidos era território espanhol. Vejam que aonde que está situada a região onde vai ser o Brasil, ainda tem essa região por causa do Tratado de Tordesilhas, que daí é a possessão portuguesa. Mas reparem, os Estados Unidos, aonde é a região dos Estados Unidos, boa parte dele era possessão espanhola. E por que que mudou isso de acordo com os séculos, né? Vocês estão pensando? Porque os Estados Unidos comprou boa parte desses territórios dos espanhóis, tá bom? Então os espanhóis venderam o terreno aí para os americanos. Vamos, então dá uma olhada para vocês verem o tamanho desse domínio espanhol, tá? E ele vai aumentar mais ainda esse domínio, mas a gente vai chegar lá, vamos devagarzinho para a gente poder entender o conteúdo. Conquistas, tá, espanholas na América. Pessoal, eu peço assim, eu fiz aí um textinho meio grande, não se foquem em copiar ele, tá? Se foquem em prestar atenção, porque o material já foi mandado para vocês, tá? Hoje, a 1 e pouco pelo WhatsApp, tá? Daí, se vocês quiserem, eu também mando aqui no vídeo, eu coloco ele aberto para vocês e coloco aqui o link no final desse vídeo, para caso vocês se perderem lá. Então, eu vou colocar o link aqui também dos slides de hoje, tá bom? Ô, Então, professor, o slide que você mandou, ele não aparece o texto nessa parte lá. não aparece? Não. Que Só feio! aparece conquistas espanholas na América só, daí fica em branco. Não aparece isso aqui, no caso. Não. Tá, mas assim, qualquer coisa, eu mando ele lá de novo. Eu acho que deu algum tipo de erro, mas é assim mesmo. Eu coloco o link e mando ele de novo, daí você confere, tá bom? Tá Ou certo. qualquer coisa, você pode tirar uma foto aí, printar a tela do seu celular Eu não também. tô conseguindo printar, não sei porquê, desde ontem eu tentei e não tô conseguindo. Celular cheio de coisa, né? Não, professor, não tô conseguindo mesmo, não sei porquê. É estranho. Às vezes reinicia ele, depois O ele meu volta. tá tirando print normal. Ah, Tá, amiga, tira aí pra mim então, daí você me manda. Eu te mando. Eu mando Tá. para o seu João também. Então, vamos lá, pessoal. Conquistas na América Espanhola. A gente vai ver o que aconteceu com os astecas. Gente, fique tranquilo e eu quero dizer uma coisa aqui para vocês. Basicamente, é isso daqui que está na aula do Centro de Mídias de vocês. O que eu vou fazer? Eu vou fazer um acréscimo. Esse textinho aqui, eu peguei da íntegra do Centro de Mídias, porque lembra, eu tenho que seguir o norte do que eles estão trabalhando lá. Porém, eu trago mais coisas. E é o que eu vou fazer, tá? Eu vou trazer aí para vocês mais coisas, tá? Então, vamos lá. Os astecas, tá? Eles foram conquistados em 1519, tá? Foi pelo conquistador espanhol chamado Hernán Cortés, tá? Ou seja, ele conseguiu aí dominar o Império Azteca com cerca de 500 soldados. Essa é a maior mentira da história, tá? Como que você vai dominar um império com 500 soldados? Vamos começar a pensar na arma que eles tinham. A arma deles era de carregar para a boca. Eles davam um tiro, acabou, tem que carregar de novo. Se eles forem lutar contra o outro exército chega perto, eles vão pro corpo a corpo, tá? Mas o Hernán Cortés, ele foi esperto, tá? Ele se aproveitou que os indígenas, eles tinham o quê? Alguns problemas dentro do Império Azteca. E eles usaram as disputas que os indígenas tinham internamente, justamente para poder dominar eles. Assim, o Cortés conseguiu mais 6 mil indígenas para lutar contra o imperador Montezuma.
Mas fiquem bem ligados nisso aqui, que daí eu vou no próximo slide contar bem melhor a história, tá? Para vocês do que aconteceu e como que isso foi feito. E isso daqui eu achei que faltou no centro de mídias. Como eles têm ali um tempo de 26 minutos, eu entendo, né? Mas eu estou aqui como professor para corrigir isso e trazer o mais desse conteúdo que é importante. Mas agora, vamos dar uma olhada aqui. Os Incas, eles ficavam aqui na região da América do Sul, tá? E eles foram conquistados em 1532 por Francisco Pizarro. Basicamente, esse sequestrou o quê? O imperador Atahualpa, tá? E ele queria o quê? Um resgate. Repara bem, olha bem se pode se chamar de conquistador. O cara sequestrou o imperador. Um sequestrador, hoje em dia, ele é considerado o quê, gente? Né? Comecem a pensar nisso. Olha só o que o Pizarro fez. Ele sequestrou o imperador dos Incas e exigiu, tá? E exigiu grana em troca, ouro. Aqui eu coloquei outro, não sei porquê. Mas assim, ele exigiu ouro em troca. Pensem bem nisso, tá? E ele também usou a disputa e a rivalidade que esse imperador estava tendo com o irmão dele, tá? O Huáscar pelo trono. Mas vamos lá, eu quero começar falando do Pizarro. Gente, aqui na questão dos Incas, antes de eu voltar nos aspectos, eu quero contar uma coisinha aqui para vocês, tá? Tem gente aí que está com a TV ligada, por favor, aí, dar uma mutadinha no áudio, porque eu estou escutando o programa. Professor, eu esqueci, meu Deus, desculpa. Nossa, eu não sabia. Pega no pulo! Nossa, desculpa. É que eu estava escutando eu tô na sala. Não, tudo bem, de boa, né? É só porque senão todo mundo fica escutando o que você está vendo na TV. Mas vamos lá, gente. Primeiramente, eu quero começar pelos Incas, porque aí a gente está falando de sequestro, mas assim, o que destruiu os Incas, na verdade, foi o europeu, mas antes do próprio Pizarro pisar no território Inca. Olha que estranho. Mas não é estranho, é que, na verdade, os europeus, quando chegaram na América, eles trouxeram também a primeira bomba biológica usada na história. Os vírus que eles tinham nos corpos deles. Ou seja, doenças como varíola, gripe, tá? Doenças sexualmente transmissíveis, como sífilis, etc., etc. Isso chegou dentro da América e pegou os indígenas. E os indígenas não tinham imunidade nenhuma e simplesmente morriam aos milhares. Quando o Pizarro estava chegando, antes de o Pizarro chegar aqui na América do Sul, no Império Inca, o que tinha acontecido é que a varíola chegou pelo ar primeiro. E tinha matado o quê? Milhares de incas. Inclusive o imperador, que era o pai do Atahualpa. O pai do imperador morreu de varíola e ele não tinha deixado quem o sucederia. Então, esses dois irmãos brigavam pelo trono. O Império Inca estava dividido. Pizarro se aproveita disso para poder conquistar o Império Inca. Ele vai ajudar o irmão Huáscar, vai pegar Atahualpa, que era o imperador, e vai se tornar daí o grande conquistador. Tá? Então a gente já começa a ver a potencialidade dos vírus na história. Né? Mas, gente, agora eu vou para a história mais legal, que é dos astecas, tá? A conquista do Império Azteca. A aula de hoje ela não é muito longa, porque a gente tem ainda o nosso joguinho do Kahoot, né? Então, prestem bem atenção, eu fiz as informações aí bem concisas para poder ajudar vocês, tá? Vamos lá, então, para a próxima. E a gente vai falar de Malinche e Hernán Cortés. Eu quero que vocês se recordem da aula de ontem. Lembra que eu falei dos maias? Lembra que eu falei que os astecas
eles dominavam outros povos, submetiam outros povos, tá? E cobravam impostos, e esses povos ficavam participando aí do império deles. Então, ou seja, eles conquistavam e submetiam outros povos. E até que eu falei para vocês, olha, um povo que é submetido, obrigado a pagar imposto, a trabalhar nas obras, etc., não vai ser um povo muito feliz, tá? E um desses povos que foram aí dominados pelos astecas, tá? Foram os maias. O interessante é que dessa moça que a gente vai estudar agora, ela era uma maia chamada Malinche, tá? E a gente vai ver que o nome dela também não era Malinche, tá bom? Essa maia Malinche, ela era de origem nobre, ou seja, ela seria uma das governantes dos maias. Porém, o pai dela faleceu, tá? Porém, o pai dela faleceu e ela, por ser mulher, tá? E a mãe dela querendo que o irmão dela subisse ao trono, vai vender ela como escravo, tá? Olha só que história bem legal. Que mãe, hein? Ela foi vendida como escrava e assim o irmão dela subiu ao trono. Também deve ser chamada de mãe? É isso que aconteceu da história. A Malinche, então, ela foi vendida, lembrando que os espanhóis já estão nesse período chegando com as primeiras incursões deles aqui dentro da América Central, tá? E o que acontece? Existia muitos problemas culturais, lembrando, né, os espanhóis falam espanhol, e existia também os vários idiomas, tá? E principalmente ali o idioma dos astecas, né? Que os espanhóis não dominavam, tá? Qual é o idioma, professor? O nome do idioma específico eu não sei, tá? Eu não lembro, gente, me pegou de calça curta agora, eu não lembro, mas basicamente assim, é o idioma dos astecas mesmo, eu não sei o nome original, mas daqui a pouquinho eu já vejo, dá uma pesquisadinha que você acha. Mas os espanhóis não tinham o domínio desse idioma, tá bom? Não conheciam a cultura dos astecas. Muitas incursões antes de Cortés, tá? Antes de Cortés, acabaram muito mal, porque eles caíam em certas partes aonde os nativos eram muito agressivos e até mesmo casos de certas tribos que eram canibais. O que acontece é que 10 anos antes de Cortés entrar nessa história, aconteceu que um dos navios que chegaram, tá? Um dos navios espanhóis que chegaram aí na América Central, tá? Foram os homens capturados e um deles sobreviveu, que era um padre. E esse ele aprendeu mais ou menos o idioma, tá? Mas mesmo assim ele não conhecia totalmente a cultura. Cortés, numa dessas chegadas, a Malinche vai ser dada para ele junto com outros nativos, vai ser dado como presente para ele, tá? Só que a Malinche, de tanto ela ouvir esse espanhol falando, ela aprende o idioma. Então, ou seja, a Malinche ela era muito inteligente e ela aprendeu o idioma dos espanhóis. E ela se comunicava. Quando ela se comunicou, ela começou a conversar com o padre, tá? No idioma dela, e ela começou a explicar toda a cultura de como que funcionava. Que, na verdade, os nativos eles não eram iguais. Na verdade, existia um império, eram os mexicas que estavam no poder, e os mexicas dominavam outros povos. E ela começa a fazer o quê? Nisso, Cortés começa a usar ela para ele entender aí como que funciona os outros povos. Como que o Império Azteca, por um exemplo, cobrava as taxas, como que era toda a cultura, e ela começa a explicar para ele isso. Tá?
Na cabeça da Malinte, Cortés era um povo como qualquer outro, tá? E ela tinha esperanças que Cortés acabasse com o jugo da tribo mexica, que era a que dominava o império. Então, sem Malinte, tá? Sem Malinte, Cortés não teria feito nada, tá? Ela ensinou para ele, tá, o idioma dos astecas. Ela ensinou para ele tudo o que ele tinha que saber para poder conquistar. Em que tribos ele teria que chegar para fazer aliança? Quais tribos ele teria que evitar? Tá? Então, olha só como essa Malinte ela é importante. Não foi os 500 soldados dele que fizeram alguma diferença. Foi a questão da cultura. O império era dividido e tinha muita mágoa daqueles que subjugavam eles. E o Cortés vai usar disso. Tá? Aí esse nome Malinte, o que, que é? A Malinte ela foi aceita como espanhola, ela foi batizada na religião católica. O nome dela era Mariana, mas só que ela não conseguia repetir esse nome, e os nativos também não. Daí passou Mariane, Mariane, e ela entendia Malinte. Daí ela falava Maliti, Malinte. E era assim que ela ganhou esse nome Malinte, tá? Então, o nome vem de Mariana. O detalhe é que dela veio o primeiro filho mestiço da América. Ela teve um filho com o Hernán Cortés, tá? Mas estava demorando, eu estava esperando por isso. Ela teve um filho com o Hernán Cortés. E o interessante é isso, gente. Ela teve um filho, depois que o Hernán Cortés consegue o que ele quer, ele derrota Montezuma, faz acabar o Império Azteca e os espanhóis controlam toda aquela região, ele não fica com Malinte. Na verdade, ele dá ela de presente, tá? Para um amigo dele, tá? E a ideia dele era pegar o filho dele e voltar para a Espanha, né? E aí é onde vai ter a lenda da Malinte. Da Malinte tem até um filme de terror sobre ela. É uma lenda mexicana. Essa lenda, ela não vou falar verdadeira, né? Mas é uma lenda que existe lá, né? É uma lenda que existe no México. A Chorona, né? A Llorona. Repara que o ano passado, o retrasado, saiu um filme que chamava A Chorona, não é? Quem lembra? Sim. É sobre a vida da Malinte. Eu não sei não gosto de filme de terror. Então, mas a lenda da Chorona é o seguinte, né? O desespero da Malinte foi tão grande que quando viu que ia pegar os filhos dela e ela não ia mais poder ficar com eles, dizem que ela pegou essas crianças e fugiu. Cortés mandou os soldados atrás dela e ela, no desespero, ela acabou matando os filhos dela, tá? Ela acabou matando os filhos dela de frente com o mar. Muitos dizem que a Malinte ela morreu nesse processo. Outros já falam que todo dia ela vinha na frente do mar e ficava chorando e chorando e chorando até morrer de uma idade muito avançada. A ideia... Desligar o microfone. Ai, meu Deus, toda hora eu esqueço. a ideia da equipaça é que mesmo depois da morte de Malinte, se você tiver de madrugada no lugar, ainda você pode escutar, tá? Ainda você pode escutar o choro de Malinte. A Malinte também, ela é sinônimo... Eu descobri o idioma. Qual é o idioma? Nahaut, Nahilt, alguma coisa assim, clássico. Obrigado, tá? Você contribuiu muito aí para a aula, que o professor de vocês sabia o idioma. Muito obrigado, tá? Ô, amiga, tira print aí para mim. Né? Olha só. Essa parte também não saiu para você, Cláudia? Não, professor. Que coisa. Vamos lá. Gente,
vamos agora trazer mais sobre Malinche. Como que Malinche ela é vista pelo mexicano? Ela é chamada de Judas mexicana, tá bom? Embora hoje a história comece a mudar a respeito de Malinche, mas ela foi vista como a traidora do povo dela. Mas vamos aqui começar a refletir. O povo dela não era os mexicas, ela era maia, ela era de um povo dominado pelos astecas, pelos mexicas. O povo dominado, ele quer se libertar, não é essa a ideia? Então, é muito complicado você chamar a Malinche de traidora do povo dela, que para ela, os brancos, o Cortés, era só mais um povo chegando, de tantos povos que tinham ali. Então, por isso que eu acho que ela ficou muito pesada dentro da história como Judas, né? Então, hoje já tem um revisionismo em cima desse papel da Malinche, né? Ela lá é nome de rua, e aonde fica essa rua é aonde que fica, vamos dizer que a Rua da Malinche, vamos dizer assim, que é a região do Meretrício, né, onde ficam os bordéis, etc, etc. Uma rua que chama Malinche ali, né? Então, Malinche lá, hoje em dia, é referência à traição. Mas sem a Malinche, tá? Cortés não teria feito nada. Existe um livro que fala, eu até tenho, esqueci de separar ele aqui, que fala sobre Cortés, lá tem um capítulo que fala sobre Malinche. Cortés, ele realmente não teria conseguido desvendar a língua, desvendar a cultura, tá? Explorar esse problema do império, dos ressentimentos, né, desses povos conquistados. E, basicamente, o que foi feito ali foi o que Júlio César fazia para dominar, né? Júlio César usava dividir, né? Dividir é conquistar. Então, ou seja, ele usou esses problemas que tinha no Império para poder dividi-los mais ainda, ter aliados e dominar. Tá? O imperador Montezuma ele vai morrer apedrejado, para vocês terem uma ideia do que vai acontecer. E aí vai ser o fim de todo o Império Azteca, vai ruir, e daí é os espanhóis que vão comandar. E vocês vão perceber como eles vão, lembrando sempre da aula de ontem, por isso que a aula de ontem foi importante, vocês vão ver agora um pouquinho mais de como que foi a administração espanhola. A aula tá difícil de compreender? Como que tá indo, gente? Professor, para mim tá tranquilo. Gabriel, como que tá tranquilo? Tá tranquilo? Tá fácil bom, de aprender? Tá dando para entender. Então tá bom. Tá dando para entender tudinho. Então vamos lá. Então gostaram da história da Malinche? Sim, professor, sim. Da Chorona, vou lembrar dela na hora. Como que é o nome do filme, professor? Chorona. O filme de terror chama Chorona. Mas, aproveitando isso, para quem tem Netflix e quem não tem também, procura no Torrent, tá? Tem uma série no Netflix que chama Hernán Cortés. Hernán, né? Cortés, acho, se não me engano. Né? E é sobre essa passagem dele chegando aqui, ali vai ter a Malinche, vai ter toda essa parte dessa conquista dele. Se vocês procurarem no próprio YouTube, vai ter muitos documentários em português do Hernán Cortés, tá? E de como que ele conquistou, tá bom? Então, fica a dica aí, a série do Netflix lá, Cortés, é bem interessante para vocês assistirem. Ela está em espanhol e legendada em português, tá? Então é bem importante. Depois eu posso montar um outro videozinho trazendo os trailers, tá? E comentando um pouquinho. Mas vamos lá então para o próximo slide. Então, a exploração do trabalho indígena. A aula de ontem, ela tem que estar agora na mente de vocês. Lembra que a gente falou que os astecas tinham certas regras ao pagamento de impostos? E uma delas era o quê? Trabalhar em obras públicas por uns meses, não era isso que a gente aprendeu? Da parte do que se produzia, não é? Olha agora como os espanhóis vão utilizar da própria cultura
da própria cultura que os astecas já tinham, para poder justificar toda a exploração que vai vir em cima deles. Então, os espanhóis, eles sabiam muito da cultura, da cultura dos astecas. E não poderia ser diferente, porque você tem que conhecer um povo para entender ele e assim saber também seus pontos fracos, tá? Então, vamos lá. Mita, tá bom? Então, o primeiro tipo de imposto que eles pagavam, né? O primeiro tipo de questão de trabalho era a mita. Ou seja, o indígena, ele era obrigado a trabalhar por 4 meses, tá? No ano. Então, ele podia trabalhar desde fazer estradas, construção. Lembra? Bem parecido com o que a gente estudou sobre os astecas ontem. Estradas, construções, plantação, tá? Tudo isso eles eram aí obrigados a 4 meses por ano fazer. E eles recebiam algo em troca, não saía de graça, tá? Mas era uma miséria, tá? Eles recebiam basicamente comida e bebida e baixos salários. Tá? Esses salários eles eram pagos aí em metal. O que é metal, no caso? É prata, ouro, cobre, tá? Mas lembrando, né, que o metal para a cultura deles não tem esse valor, né? Lembrando que isso daí é um valor europeu, a questão do ouro, da prata, né? O povo asteca, eles não atribuíam valor a isso, né? Então, vamos lá. Continuando aqui. O segundo tipo de impostos é a chamada encomenda. A encomenda, ela funciona o seguinte. Depois que foi dominado o território asteca, o rei de Portugal dividiu, o rei de Portugal, perdão, gente, o rei da Espanha dividiu as terras. E essas terras eles davam para certos espanhóis que eles começavam a se chamar de encomendeiros. Então, ou seja, eles tinham um montante de terra e nessa terra também era designado uma quantidade de indígenas que trabalhavam para ele ali e que ele tinha o direito também de exigir tributos. Normalmente era também trabalho e parte da produção. Então repara que o indígena aqui está sendo explorado 2 vezes. Por 4 meses ele sai da terra dele, tá? Para trabalhar em troca de um baixíssimo salário e comida e água, tá? Quando ele voltava, ele estava na terra do encomendeiro. E na terra do encomendeiro, ele tinha também que trabalhar e pagar parte do que produzia. Lembrando, ó, eles estão utilizando quase os sistemas que os astecas conheciam, com ligeiras modificações. A atividade mais preciosa deles era a mineração, ouro e prata. Para vocês terem ideia, os espanhóis foram os únicos que conseguiram achar ouro e prata em abundância na primeira fase das colonizações. Os portugueses não acharam nada, os ingleses também não acharam nada muito grande nesse sentido, os franceses também não. Então, assim, todo mundo queria aí o que os espanhóis tinham de monte. Muita gente reivindicava também a terra dos espanhóis. E eles colocavam quem para fazer as atividades de mineração? Os indígenas, tá? Os indígenas eram a principal mão de obra deles para minerar. Se vocês pararem para pensar, o indígena, eles não estão... o indígena, ele não é escravo, mas ele é explorado. O indígena não pertence a esse ou a quem, mas ele é explorado, tá? Estão entendendo até aqui? Ó, esses sistemas de trabalho, mita, encomenda, vocês têm que ter eles bem redondinhos. Isso daqui é pergunta já de avaliação, pode ter certeza disso, tá? É você distinguir esses dois. Então, o que a mita é? É o trabalho obrigatório de 4 meses por ano. Quem é que fazia esse trabalho? Indígenas. A encomenda, o que é, tá? O colono ele podia cobrar tributo dos indígenas, tá? Em cima da mão de obra ou também em espécie, tá? Como ouro, tá? Ou qualquer coisa que ele queria ali que o indígena pagasse, tá? A principal atividade, então, era a mineração. Posso mudar? Peraí, senhor, só um segundo. Todos?
Ô, senhor, então a encomenda é que os caras podiam chegar no, na sua casa e falar assim, ó, você vai trabalhar pra mim por tanto, só pra você pegar alguma coisa pra mim, tipo daí? É mais ou menos assim, ó. Você, põe que você é um indígena, tá? Eu sou um encomendeiro, eu sou o colono. Né? Você está lá na minha terra, você vai plantar para mim e você vai pagar parte do que você produz. E se você não tiver uma grande colheita, eu vou determinar uma quantia equivalente em ouro e prata que você vai ter que me pagar, entendeu? Você é obrigado a me pagar. E o que acontece se não pagar? Boa pergunta aí, viu, Gabriel? O que acontece se não pagar? Bom que você entrou nesse detalhe. Se você não pagar, você vira escravo. Entendeu? A escravização, ela vem se você não pagar a dívida. Tá entendendo? Então, daí que vem a escravização. Entendeu agora, Gabriel? Sim, sim, entendi já. Posso passar? Ana, tranquilo? Peraí, Pode senhor, sim, peraí. professor. Tá, tô esperando. Vamos? Pode passar, senhor. Vamos lá, atividade econômica. Pessoal, como eu disse, eu vou disponibilizar os slides, não precisam ficar copiando aí, façam suas anotações, isso deve ser feito, tá? Justamente para você não perder o conteúdo, mas sempre os slides vão estar disponíveis aí para vocês, só os que estão muito grandes, daí eu tenho que reformular eles. As principais atividades econômicas, pessoal, deles, tá? Era basicamente os produtos nativos, milho, batata, tá? E também a cultura, o tipo de monocultura que eles traziam de lá. Vamos por plantação de cana-de-açúcar. O açúcar dava muito lucro, plantação de cana é quase o peso em ouro, né? Então, eles plantavam muita cana-de-açúcar, tá? O tabaco, cacau, tudo isso daí já era sistema de plantation. O que é sistema de plantation? As plantações, tá bom? No sistema de plantation, normalmente daí se usa mão de obra escrava. Ou seja, cana-de-açúcar, tabaco, cacau, aí você vai usar mão de obra escrava. Qual mão de obra escrava? Eles vão dar prioridade para o africano. Lembrando, esse aqui é um detalhe que vocês têm que guardar. A América Espanhola, tá? A América dos Espanhóis, eles não usaram muito a mão de obra africana, somente em algumas regiões, um exemplo, Cuba, tá? Não se usou muito mão de obra africana, eles utilizavam mais a indígena, tá bom? Vocês vão notar isso muito, embora vai fazer nos gráficos que eu vou trazer mais para frente aí, vai falar dos escravos africanos, mas eles não utilizavam em massa, mas porém os espanhóis vendiam muito escravos africanos, tá? Eles eram um dos maiores traficantes de escravos do período, tá? Eles tinham um grande comércio, tá? Dentro da indústria dos escravos, se a gente pode dizer assim, tá? Então, eles tinham um grande mercado para escravos os espanhóis, embora não usavam muito na América Espanhola, a não ser a salvo alguns lugares, tá bom? Então, ele tinha o que também? Criação de gado de corte e de transporte. Lembra que quando a gente está falando de transporte, tem gado também que ele é criado para puxar carroça, tá? Basicamente, eles usavam o quê? A mão de obra do indígena e trabalhadores pobres, tá? Que eram sujeitos ao quê? A escravidão por dívidas, tá? E a escravidão do negro africano, eles usavam justamente para o plantation. Lembrando, a hacienda, tá? Era a policultura, cultivava o quê? Milho, batata, tá? E outras culturas. E agora tinha também o sistema de plantation, tá bom? O sistema de plantation já é as grandes plantações. Exemplo, cana-de-açúcar. Quem é que estava na plantation? Normalmente era o africano, tá? Posso seguir aqui mais uma. Eles também trabalhavam ali com manufatura, tá bom? Produção de alguns artigos, tá? Ou seja, produziam muita lã, poncho,
chale. Tudo isso daí era destinado ao quê? Ao mercado interno, ou seja, dentro ali da própria região da América Central, esses produtos eram vendidos, tá? O artesanato, quem realizava ele, eram homens livres, tá bom? E corporações de ofício. Eram, então, homens livres que estavam com a manufatura. Isso aqui é importante, tá? Todo comércio, tá? Ele era controlado por uma casa de contratação, que ela funcionava em Porto Sevilha, na Espanha. O que quer dizer isso? Somente alguns portos aqui dentro da América é que podiam zarpar navios para o comércio. E esses navios tinham que ir direto aonde? À Espanha. Lembrando, nada dentro da colônia podia ser comercializado com outros lugares. Tudo ia direto para a Espanha. Ou seja, por que isso daí? Porque o rei quer ganhar dinheiro. Tá? Então, tudo era centralizado na Espanha. Tudo que se produzia dentro da América Espanhola ia para a Espanha e daí da Espanha vendido para outros lugares. Isso daqui é uma coisa que tem que ficar clara. Existia um controle rigoroso do comércio. Nada era feito assim do nada. Olha, deixa lá. Mas tinha exceções à regra? Claro que tinha exceções à regra. Acontecia muita pirataria. Muitas vezes, o pessoal que estava aqui na América Espanhola, eles acabavam negociando com outros, mas se isso era pego, era pena de morte, e o navio era afundado. Então, existia um controle rigorosíssimo em cima do comércio, tá? Tudo que era produzido dentro da América Espanhola era para ser levado para a Espanha. O mesmo acontecia aqui na América Portuguesa. Tudo que era produzido aqui, na regra, na teoria, tinha que ser levado para Portugal. Acontecia exceções, mas exceções não é a regra. Tá? São exceções, porque ninguém descobriu, mas acontecia. Tá? Muito, com certeza. Mas a ideia é o quê? Diretamente para a metrópole. Saía da colônia, ia para a metrópole, a dona daquelas terras. Quem era dona da América Espanhola? A Espanha. Quem era dono da América Portuguesa? Tá? Portugal. Posso ir para o próximo? Pode? Sim. Manda ver. Pode sim. Pessoal, esse aqui é o Império Espanhol em 1790, tá? No final aí do século XVIII. Olha aí, a região verde é portuguesa, tá bom? A região azul claro e azul escuro é espanhola. Notem que tem muita terra. A América Espanhola, ela tinha muita terra. E se a gente parar para perceber, até no mapinha que mostra o mapa mundi aqui embaixo, a gente consegue ver terras também da Espanha no Oriente. Então a gente vê que a Espanha, ela tinha realmente muitas terras, tá? Dentro da América. Bem mais que os portugueses, tá? Bem mais que os ingleses e franceses. Então é importante a gente fazer essa análise. Depois ela vai vender basicamente toda a terra dela do norte para os Estados Unidos, tá? E vocês conseguem também os pontinhos verdes, tá? Tanto no mapa mundi quanto aí no mapa da América, vocês conseguem ver também as possessões portuguesas. Vejam que eles tinham muitas possessões dentro do território africano também. Pessoal, divisão social. Toda aula minha quase eu mostro uma pirâmide. Vocês notaram isso? Né? Eu tô de cara, Sim. né? Eu sempre mostro divisão social. Que coisa, né? Já é costume, já. Já é costume, né? Mas vamos lá. Trazemos aqui a divisão social na América Espanhola. Gente, lá é feita pela etnia, tá? A divisão espanhola, tá? A divisão social dentro da América Espanhola era pela etnia, tá? Vulgarmente, nossa senhora, vulgarmente Adicção. né? Vulgarmente conhecida, tá? Como raça,
né? Que é um termo que não se usa mais, raça, né? Mas é baseado, então, na etnia. O que era definido, então, para eles como espanhol? Fiquem de olho nessas definições, tá? No topo, tá, dessa pirâmide vai ter o quê? Os espanhóis. O que é definido espanhol para ele? O cara que nasceu na Espanha. Esse é o definido espanhol, tá? Ele não nasceu na América. Agora eu quero fazer uma pergunta aí para vocês, tá? E essa pergunta sempre a maioria dos alunos acabam errando, tá? O que é o crioulo? O crioulo está em segundo lugar. O que é o crioulo? Com certeza não é o criado. Não, não é criado. Mas o que você acha que é crioulo? É uma mistura de espanhol, africano, sei lá. Para você é uma mistura de espanhol e africano. Quem mais acha que é a mesma coisa? Eu também acho que é a mistura de todo mundo. Ah, não, mas não seria porque o mestiço é o de baixo, então não seria uma mistura de negócio. Olha só, o Gabriel usando o próprio gráfico para tentar se explicar as coisas. Adorei. Mas vamos lá, então, o que é crioulo? Crioulo não tem nada a ver com mistura de mestiço, tá? O crioulo, na verdade, é o filho de espanhol nascido na América. Ele é filho de pai e mãe espanhola, tá? E nasceu aqui na América. Então, daí ele é chamado crioulo. Repara que os que tinham direito a fazer grande comércio, a grandes negócios, era o espanhol. O crioulo, ele tinha grandes possessões de terra, mas direitos comerciais com a metrópole ele não tinha, tá? Ele ficava sempre atrelado a um espanhol. Então, aqui, ó, a explicação do que é crioulo. E já está terminando a aula de hoje, hein? Vamos lá, mais uma aqui. Os mestiços, e a gente tem que classificar que mestiço, tá? Mestiço, dentro da América Espanhola da época, tá? No período que a gente está estudando, mestiço, tá? É a mistura de espanhóis e indígena. Então, ou seja, é a junção do indígena com o espanhol. Esses estão em terceiro lugar na pirâmide. E o que está em último lugar nessa pirâmide? Escravos, negros, índios e mulatos. Aí vai entrar o mulato, que vai ser a mistura do branco com o negro, com o índio, tá? Mas nessa pirâmide aí, o índio, ele levava ainda uma vantagem em cima dos africanos, tá? Mas não tinha direitos, nada, era o mais baixo da sociedade. E agora eu quero mostrar para vocês o seguinte. Aqui é a última parte. Lembra que eu mostrei uma pirâmide social? Olha só. Essa gente veio da Europa, os espanhóis vieram da Europa, e aqui se formou uma divisão social. E reparem, ela é bem hierarquizada. Se a gente parar para pensar nisso nos termos de hoje, e no Brasil vai se formar algo parecido com essa pirâmide, baseada em etnia também, aqui a gente já vai tendo a raiz do racismo, que existe dentro da América, no geral. Por quê? Então agora a gente começa a ver o porquê que existe muito racismo ainda dentro da América. Porque a nossa colonização foi realizada em quê? Foi realizada em cima de uma divisão social pautada na etnia. Olha aí a explicação, uma das muitas explicações para o racismo que acontece hoje em dia. Tá? Que existe também uma divisão social da América Portuguesa, até mesmo parecida com a dos espanhóis. E agora eu quero fazer uma comparação, tá? Agora vamos comparar aqui, meninos, meninas, o antigo regime e o que acontece na Europa. Lembra que eu ensinei para vocês? Primeiro estado, segundo estado, terceiro estado? Então vamos lá. Primeiro estado, clero, tá? Segundo estado, nobreza. Terceiro estado, a gente tem a burguesia e os camponeses, não é? Reparem bem. Uma dessas hierarquias sociais, a do antigo regime, ela é baseada na ordem
de nascimento. Não tem nada a ver se você é branco, negro, pardo. Tem mais dinheiro ou não. É baseado na ordem de nascimento. Tá? Então, ou seja, se você nasceu camponês, vai morrer camponês. Então, todos os seus direitos sociais na Europa era baseado na posição social em que você nasceu. Já na América, é etnia. É muito interessante a gente fazer essa comparação, porque vai ser o próprio europeu que vai criar essa comparação aqui para poder dizer quem é digno de direitos ou não dentro da América. Então, ele não usa o mesmo critério que era utilizado na Europa, estão entendendo? Sim. Sim. É interessante a gente comparar, né? Uma é baseada ali pela ordem de nascimento e a outra aqui é baseada na etnia. Ou seja, eles tinham que ver algo no que eles seriam predominantes. Nós somos o povo que conquistou, então, portanto, a nossa etnia é a que tem mais direitos. Tá? E sendo espanhol, mais ainda, você é completo, mas sendo nascido aqui, você só o fato de você nascer na América, você já tinha menos direitos. Olha que curioso. Agora, pessoal, eu peço para vocês entrarem nesse site aqui, www.kahoot.it. Espera um pouquinho. Certo, senhor, tô indo. Vai lá. Eu vou deixar um pouquinho. Daí, vai pedir aí para vocês um código PIN. Na hora que eu abrir o jogo aqui, eu falo o código para vocês, tá? Daí a aula de hoje finalizou. É só 5 questõezinhas, tá? Vai lá, quando estiver pronto, vocês avisam. Já entrei, já. Águida. Ainda não, peraí. A Águida sempre tem que ser lenta, né? Não me distrai, não. Conseguiu, Gabriel? Não, meu celular fica falando que ele não pode abrir este site. Ele não pode abrir? É. Eu, hein? Olha o vírus. Não é vírus, não, gente. A Cláudia Sim, Não, é professor, eu tô falando do site, do celular dele mesmo. Você é louco, sai dessa de vírus, liga pro celular bonitinho todo dia e vai ter vírus? Como assim? Você tem Tá o certo, vírus né? instalado no seu celular? O quê? Perdão, fala de novo. Você tem antivírus aí no seu celular, ô Gabriel? Tenho, louco, claro que sim, senhor. Vamos lá. Então, vai que você instalou um que traz vírus e não tira vírus. Aí é demais também, né, fia? Enquanto isso aqui, eu vou preparando aqui. Eu já vou passando o PIN para vocês. Eu sei que está aparecendo toda a tela aí. Então, nós vamos no clássico. Tá? Modo equipe não vamos fazer, porque tem 3 pessoas. Modo equipe que seria aí fazer 4 para cada lado, 3, 2. Mas a gente tem 3 pessoas. Clássico. Ah, mó triste, o meu não vai abrir. Não, tudo bem. Depois você pode fazer também. Eu vou colocar lá para você fazer. Vamos lá, vou colocar aqui português. Tá? Aqui português, né? Pessoal, o código PIN é esse que está aparecendo na tela para vocês. 491 1333. Tá? Enquanto vocês vão colocando, eu vou esperando vocês entrar. É importante vocês colocar o nome e a série de vocês na hora que pedir o nome aí. Então, repetindo mais uma vez para vocês, o código PIN do jogo é 491 1333. 491 1333. Gabriel, não fica
é triste de não ter conseguido entrar. Eu dou a nota para você e o pontinho que você está aqui na aula, tá? Eu só estou agora esperando... Tem que pôr o nome inteiro? Não, pode pôr o primeiro nome e a série. Ah, tá bom, então. Professor, mas eu posso responder por aqui mesmo? Bom, você pode falar a resposta, sim. Tá? Ah, moleque, vai jogar também. Ana Cláudia entrou, a Águida entrou. Para você, o seu celular disse que não pode entrar nessa página, é isso? Isso, senhor. Eu nunca vi fazer isso com o carro, é a primeira vez, depois eu vou ver, eu vou pesquisar algo sobre isso. Às vezes ele deve estar bloqueado, o seu celular, para algum tipo de site, sei lá. Vamos lá, então? Eu vou começar. O tema é América Espanhola. Quiz. Qual o principal objetivo das colonizações? Economia. Economia. Gabriel acha que economia. O principal objetivo era a economia, né? Então vamos lá. Tem a Cláudia em primeiro com 925 pontos, a Águida com 792. Professor, eu vou deixar meu coisa ligado. Tá bom. Agora pode, a gente está no jogo. Olha só. Gente, uma explicação pelo Kahoot, toda questão ela vale 1000 pontos. Conforme você vai demorando para responder, os pontos você vai perdendo também, tá? Então é de acordo com a rapidez que você aí responde. Vamos para a próxima e a Águida está perdendo, né? Vai encher o saco de outro. Vamos lá. Impressionante. Quiz. Mercantilismo era um sistema econômico baseado distribuição das riquezas para todos, economia baseada somente no escravismo, acúmulo de metais preciosos, Mercado. Isso. É o acúmulo. Esse 100 eu não sei porque que saiu aí, mas é acúmulo de metais preciosos. Né? Vamos lá, então. Vou tentar corrigir isso aqui. Vamos lá, para mais uma. Perdendo, meu Deus. Verdadeiro ou fácil? Hernán Cortés conquistou os astecas com 500 soldados? Com apenas 500 soldados? Olha só, vocês estão aprendendo, gente. Professor, tá fácil. Tá fácil, vocês vão ver na avaliação. Nossa, apavora mesmo. O que era a Mita? Quem tá no pódio? Nossa, que merda, você tá na minha frente ainda? Que saco! Mas você gostou. A divisão social da América Espanhola era baseada Com a etnia. Isso. Ai, que coisa! Primeiro lugar. Primeiro. Cláudia, eu vou te bloquear do WhatsApp. Ai, como é gostoso ganhar. Não, eu vou te bloquear, não sei. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu. Gente, muito obrigado pela gravação, tá? Pela aula de hoje. Eles tiveram só não sei se eu tomar um baile. E eu vou parar a gravação aqui, mas ainda não saia, que eu tenho mais uma perguntinha para fazer para vocês aí, tá bom? Tá bom. Mas eu vou parar a gravação agora. Muito obrigado aí pela presença, espero ter sido divertido, tá? E vamos tocando essas videoaulas aí, que eu acho que tá ficando cada vez melhor.